Olá pessoal, eu sou Adriana Alves, sou coach quântica e vim aqui conversar com vocês hoje sobre crenças limitantes. Eu gostaria de explicar para vocês como que acontece o processo de criação das crenças limitantes. Bom, existem vários fatores envolvidos. Primeiro, coisas que você passou, principalmente na infância. Então, assim, coisas que você ouviu da sua mãe, do seu pai, da sua família, situações que você viveu e que te marcaram, te impactaram, costumes da família, costumes da sociedade, coisas que você ouviu, coisas que foram colocadas ali no teu input, no seu cérebro. E você é uma criança, a sua forma de ler a realidade se torna a forma que todas as pessoas ali no teu meio também tinham. E isso é uma coisa muito forte, que a gente fica com aquilo guardado no inconsciente e depois aquilo vai se manifestando ao longo da vida e a gente nem percebe. Então eu vou dar exemplos. Por exemplo, se você foi uma pessoa em que a mãe sempre falava não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, essa frase para você não ter dinheiro passa a ser uma coisa normal. Então você começa a se repetir isso. Você começa a viver isso. Aí é que entra uma segunda etapa das crenças limitantes. Uma coisa muito importante que a gente tem é que a gente constrói as nossas crenças limitantes. Né? Quando você é criança, tudo bem, você ainda tem uma passividade na situação, né? Porque você está muitas vezes ali, você não tem a consciência, você não tem a estrutura psicológica para questionar ou para analisar melhor as coisas. Só que ao longo da vida a gente costuma contar histórias, né? A gente costuma contar histórias. Então, essa contação de histórias que a gente tem é uma coisa muito, muito inconsciente e ao mesmo tempo importante. Então, por exemplo, qual é a história que você conta a respeito da sua infância para você? Qual é a história que você conta a respeito do seu emprego em que alguém te demitiu para você? Qual é a história que você conta a respeito da tua separação, do teu namoro, da tua faculdade, do teu curso, o que a sua mãe fez pra você? Então, essa história é aquela coisa que a gente fica repetindo na cabeça, né? Então, por exemplo, na hora que você se lembra de uma pessoa do seu passado, uma pessoa que você não gosta, você relembra tudo aquilo que a pessoa te fez. Então, no momento que você relembra tudo aquilo, que você revive aquelas memórias, você está contando aquela história para você e aí você se sente da mesma forma que você tinha se sentido naquele momento no passado. Então, eu vou ler para vocês aqui um post que eu recebi muito interessante. O seu pior inimigo não é quem te causou o mal, mas você mesmo que revive esse mal mentalmente. Então, assim, toda vez que você revive algo que você passou, você não revive aquilo só na sua mente. Existem funções corporais envolvidas, porque a sua mente, seu corpo, ele não sabe o que é realidade e o que não é. O input que você dá é o que você recebe, é o que você age. Por exemplo, quando você está assistindo um filme de terror, a gente não dá até um susto na cadeira? A gente não dá um pulo? Por quê? Porque a mente acha que aquilo é verdade. É claro que você sabe que você está assistindo só um filme. Ué, se você sabe que você está assistindo um filme, por que você dá um pulo na cadeira? Simplesmente porque você se envolveu com a situação. Então, quando você se envolve com o filme, você esquece da sua realidade externa. Então, você entra no filme. E aí é que entram as nossas memórias, as coisas que a gente conta para si. É uma autocontação de história. Então, no momento em que você começa a perceber essas histórias que você contou para você, você tem a capacidade, gente, isso é muito importante, hein? Você tem a capacidade de mudar a história que você contou para você. Olha que legal. Lembram que eu falei para vocês que conforme a física quântica nós somos criadores da nossa realidade. Então você cria a sua realidade. Se você cria a sua realidade, você pode criar a sua história.
Porque assim, gente, não existe história verdadeira ou história falsa. Aí é que nós entramos no outro assunto. Se você pegar 5 pessoas numa sala e colocar uma situação para elas, cada pessoa vai ver essa situação de uma forma, cada pessoa vai contar a história de uma forma. Então tudo depende do ponto de vista, tudo depende da perspectiva que você tem em relação ao fato. Se você muda o seu ponto de vista, você muda a história. Então, se você volta na sua infância e você conta um fato que você se sentiu muito, muito triste, mas você muda aquele fato, a sua história passa de ser diferente. Então, você já sai do papel de vítima, você sai do papel de criança ferida, né? Então, assim, por que é importante você fazer terapia? Porque na terapia você vai contar a história para o terapeuta. E o terapeuta vai fazer você refletir a respeito da sua história. Aí o terapeuta geralmente ele tem um treino para saber quais são as figuras que você está usando ali. Tem figuras de vítima, tem figuras de algoz, tem figuras de opressor, tem figuras equivocadas, por exemplo. Tem figuras que são ligadas ao preconceito. Então, assim, se numa sessão de terapia você disser assim: homem não pode lavar louça, mulher tem que lavar louça. O terapeuta vai te perguntar assim, estou dando um exemplo, né? Isso não é uma regra para os terapeutas, nada disso, mas é um exemplo. Então você diz assim: homem não pode lavar louça, mulher tem que lavar louça. Aí o terapeuta vai dizer assim: por que mulher tem que lavar louça e por que homem não pode lavar louça? Aí ele vai fazer você refletir da onde você tirou isso. Porque isso é uma crença, isso é uma coisa que alguém colocou na sua cabeça. Estou dando um exemplo, né? Então aí o terapeuta vai perguntar para você: da onde você tirou isso? Quem te disse isso? Isso é uma regra? Isso é uma verdade absoluta? Isso não é uma verdade absoluta? Então o terapeuta vai questionar as suas ideias, ele vai questionar a tua história. E no momento em que ele questiona a tua história, você começa a falar: puxa, realmente, né? Mas o meu irmão lavava louça, meu primo lavava louça. Então, assim, se os homens também lavam louça, então quer dizer que a minha ideia está errada. Então, a minha história foi por água abaixo. E quando a sua história vai por água abaixo, aí é a história mais linda, a parte mais linda da situação. Porque quando a sua história cai por água abaixo, você tem que criar uma nova história. Porque nós vemos a realidade através da história. Nós criamos pequenas historinhas, né? É a mesma coisa assim que você ligar para uma amiga sua: menina, você não sabe o que me aconteceu. Sabe aquela fulana? Aí você conta a respeito da fulana. Então você contou uma história para outra pessoa. Então é o seu ponto de vista a respeito daquela situação. E aí aquele seu ponto de vista está carregado de crença, está carregado de crença limitante, está carregado de preconceito, está carregado de distorções da realidade. E essas distorções da realidade é que vão fazer você estar longe da sua essência divina. A sua essência divina não consegue brilhar, porque você é uma pessoa que em absoluto vê a realidade. Você está sempre contando histórias para você. E essas histórias elas podem se tornar um vício, porque aí a gente começa a contar história negativa. Então, uma pessoa que conta só história negativa, ela está focada só no negativo. Então, ela não vai ver a beleza da vida, ela não vai saber agradecer, ela não vai saber perdoar. Então, ela não tem ferramentas de positividade para dar o turning point, para dar um salto quântico ou para levantar da situação. Porque na hora que acontecer alguma coisa com ela, pronto. Tudo já virou tragédia e ela começa a contar história negativa. Esse vício em história negativa é tão sério, mas tão sério, que a gente, assim, quando acontece alguma coisa de ruim na sua vida, você sente a vontade, o impulso de ligar para alguém e contar aquilo para alguém como se você quisesse desabafar. O que é aquilo? Você está tentando elaborar aquela situação dentro de você. Só que aí você está elaborando com uma pessoa que não tem a qualificação adequada. Né? De repente você está elaborando com uma amiga que é extremamente negativa também. Aí as duas começam a criar uma história negativa a respeito daquele ponto. Então a história aumenta. E aí aumenta por quê? Lembrando que conforme a física quântica, quanto mais você foca,
mais você dá força para aquilo e mais aquilo cresce. Então, assim, como é que você vai viver uma nova realidade se você está contando história negativa para você? Como é que você vai criar uma história positiva se tudo que você conta para você é ruim? Então, assim, você precisa parar, pensar e analisar. O que eu penso a respeito de dinheiro? Essa é a primeira pergunta. Aí você anota tudo no seu caderno, né? O caderno é sempre a melhor ferramenta de autorreflexão. O que eu penso a respeito de homem? O que eu penso a respeito de mulher? O que eu penso a respeito de sexo? O que eu penso a respeito de amizade? Outro dia eu vi uma pessoa assim no Facebook, falou assim: a gente só tem amigos quando a gente tem dinheiro. A gente só tem amigos quando os amigos precisam da gente. Quando a gente precisa de alguém, a gente não tem amigos. Ou seja, a pessoa colocou ali uma crença dela, ela acredita naquilo. Então, se ela acredita naquilo, aquela história que ela está contando para ela, e é aquilo que vai acontecer. Então, as pessoas só vão se aproximar dela quando ela tiver dinheiro. Quando ela tiver dura, os amigos somem, né? Só que aí, se essa pessoa mudar o ponto de vista dela, mudar a história que ela conta para ela, perdoar os amigos que um dia fizeram isso para ela, se perdoar por ela ter pensado assim, né? Perdão, de novo, eu vou colocar aqui no link abaixo o meu vídeo do perdão. Perdão não é aceitar, perdão é liberar energias, ok? Depois vocês deem uma olhadinha lá para esclarecer melhor essa história do perdão. Então, assim, essa pessoa, no momento em que ela mudar esse ponto de vista de ser vítima, de sofrer com pessoas que são aproveitadoras, ela vai cortar tudo isso, elimina tudo isso, e os amigos que vêm agora são amigos novos, amigos verdadeiros, amigos efetivos, amigos que tenham grana ou que não tenham, mas que estejam com ela por amor. Só que aí, de novo, a gente entra na física quântica, né? Estou entrando na física quântica o tempo todo, porque física, tudo é átomo, tudo é física quântica, né? A gente atrai o que a gente emana. Então, a história que você está contando para você é a história que você vai viver e é a história que você vai atrair. Se você quer uma história diferente, conte para você uma história diferente, certo? Porque a partir da sua contação de história é a forma que você vai viver a sua realidade. Então, sempre assim, gente, vivam no presente e prestem atenção nas suas memórias, nas suas histórias internas, na sua conversação interna, naquele diálogo interno que você tem com você, e preste atenção no que você está falando para você mesmo. Porque assim, não adianta você vir no YouTube e assistir vídeos, ou assistir os meus vídeos, ou assistir vídeos legais, ou você repetir o Ho'oponopono, ou você ler livros, se no final você conta para você histórias tristes a respeito de você mesmo. Então, quando alguém fala assim, como é que foi lá? Como foi seu último trabalho? Ai, menina, meu chefe. Ai, não sei o que, não sei o que. Aí começa aquela contação de história ruim. Então, assim, isso é um vício. Ai, mas Adriana, eu realmente vivi uma situação ruim. Certo, você viveu uma situação ruim, só que você tem que reviver essa situação de outra forma. Você tem que limpar tudo isso, você tem que fazer terapia, é bom fazer terapia, fazer coach é bom, fazer autoanálise é bom, escrever no seu caderno, prestar atenção nas suas histórias. Então, assim, é aquele movimento de transformação. Ficar parado não adianta. É claro que é muito bom assistir os vídeos, ler os livros. Eu tô sempre recomendando o livro para vocês. Mas realmente precisa também ter uma mudança interna, uma mudança de diálogo interno, uma mudança de pensamentos, de sentimentos. Se você não muda internamente, não é o externo que vai te mudar, tá bom? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Agradeço a todos que assistem o canal. Mandem sempre mensagens com dúvidas, com comentários construtivos. Assinem o canal, comentem, coloquem aí nos seus favoritos, compartilhem com os seus amigos. Eu estou aqui para ajudar e espero sim que vocês tenham gostado, tá bom? Se você tem crenças limitantes e você não sabe como se livrar delas, escreve aqui embaixo para mim ou me manda um e-mail. Se você tem crenças limitantes, você conseguiu mudar isso, conta pra gente como é que foi também, tá bom?
Aguardo então o comentário de vocês. Muito obrigada, gratidão.